Olá, bom dia a todos vocês. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, mais uma aula da nossa escola dominical. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Jesus, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos a vencer o nosso pecado, ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos lado a lado contigo. Sê conosco, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Hoje nós vamos começar, então, a estudar acerca do Evangelho de Marcos. Só para a gente lembrar aqui, né, que nós temos 4 evangelhos. Então, vejamos aqui, 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos são os chamados evangelhos sinópticos. Por que eles são denominados dessa forma? Porque eles vão ter trechos, histórias sobre a vida de Jesus em comum. Então, um episódio que é narrado em Mateus também é narrado em Marcos. Então, por isso que eles são sinóticos, né? Porque eles vão ter coisas em comum, certo? Mas, então, por que nós temos 4 evangelhos? Primeiro, porque nós cremos na soberania de Deus, queremos que a palavra dele ela foi inspirada pelo seu divino Espírito e que, embora tenhamos temas em comuns, o público para o qual esses evangelhos eles foram designados eram públicos diferentes, tá? Então, por isso que a gente chama de evangelhos sinóticos, porque eles possuem coisas, possuem visões em comum. E aqui nós vamos nos ater, primeiramente, na aula de hoje, ao versículo 1 do capítulo 1 de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, perceba aqui que ele começa a descrever, a falar do seu evangelho, né? Ou melhor, do evangelho de Jesus Cristo, mas ele não diz o seu nome. E essa é uma coisa em comum que nós vemos em todos os evangelhos. Se começa a escrita, se começa a narração, e não há a menção de quem foi o autor daquele texto, certo? Então, nós sabemos que foi Marcos quem escreveu esse texto de acordo com fontes históricas, né, com as tradições que nos foram passadas. De igual modo, isso também se aplica aos demais evangelhos. Então, não aparece lá no texto que foi Marcos quem escreveu. Tá? A gente vê que nas cartas de Paulo isso não acontece. Por que isso não acontece nas cartas de Paulo? Porque lá está escrito, né? Paulo, servo do Senhor Deus, saúdo-vos, né? Mais ou menos assim ele vai falar. E também acontece isso lá no livro de Apocalipse, que a gente sabe que foi escrito por João, né? Porque está escrito lá na Bíblia. Então, aqui, como é que nós sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo aqui que teve Marcos como instrumento para escrevê-lo, foi escrito por ele? Então vamos entender isso direitinho. Aqui nós temos uma estrutura do Evangelho de Marcos. Ele possui 16 capítulos. Ele foi escrito por João Marcos. Então, como é que nós sabemos, né, voltando ao ponto anterior, que foi escrito por João Marcos? Papias, que foi um discípulo de João Batista, afirma, né, que João mencionava, que João sempre citava, que Marcos era o intérprete de Pedro. O que isso quer dizer? Quer dizer que Pedro pregava, fazia suas pregações em aramaico,
E João Marcos traduzia essas pregações para o grego. O grego era a língua mais ali falada da época, certo? Então, alguns vão falar que esse é o evangelho de Pedro, porque foi Pedro quem transmitiu todo esse conhecimento acerca de Jesus para que Marcos escrevesse esse evangelho. Então, a fonte utilizada por Marcos é o apóstolo Pedro. É bem sabido, né, que se nós formos avaliar lá, a ler o livro de Atos, nós vamos ver que Marcos, ele não caminhou só junto de Pedro. Ele esteve presente com Barnabé, ele esteve junto também de Lucas, ele esteve junto de Paulo. Então, ele teve a convivência com essas outras pessoas também, tá? Mas quem leva Marcos a conhecer a Cristo é o apóstolo Pedro. E a gente precisa lembrar aqui algumas coisas que são muito interessantes acerca de João Marcos. João Marcos, ele era filho de Maria. Então, Maria, ela tinha uma casa, que era uma casa grande, pois a família deles era uma família de um poder aquisitivo alto. Então, ela tinha uma casa grande onde os cristãos, eles costumavam se reunir ali. Era mais ou menos como é a igreja nos dias de hoje. Nós nos reunimos ali para orar, para prestar culto a Deus. Então, naquela época, eles usavam ali a casa de Maria. E foi nessa casa de Maria que os cristãos estavam orando pela libertação de Pedro, quando ele foi preso. E alguns estudiosos também vão dizer que a casa de Maria foi a casa utilizada na última ceia do Senhor. Então, João Marcos, ele cresceu vendo ali os cristãos se reunirem na sua casa, aquilo para ele era uma coisa comum. Ele estava acostumado com aquilo, né? E a gente vai ver que o evangelho escrito por ele é um evangelho mais curto. É um evangelho que não vai falar absolutamente nada acerca do nascimento, da infância, da juventude e da vida de Jesus como um todo. O que Marcos ele vai levar em consideração? Ele vai levar em consideração os feitos de Jesus, o grande poder que Jesus tinha. Então, se você olhar ao longo do Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus fez muitas curas. Então, Marcos, ele dá ênfase ao poder de Deus. E vamos nos perguntar aqui, por que isso acontece, né? Esse evangelho, ele é escrito visando levar a mensagem da salvação aos romanos. Os romanos, né, eram um povo superpoderoso da época. Para eles, César era um deus. A força deles estava nos seus exércitos. Então, para eles, a mensagem do evangelho soava um pouco esquisita. Como, né? Que o Filho de Deus é um carpinteiro que morreu? Então, em seu evangelho, Marcos destaca todo o poder de Jesus, o poder de curar, o poder de transformar vidas e o poder de vencer a morte.
Então, esse evangelho é escrito para deixar claro aos romanos que não existe nenhum Deus mais poderoso do que o Senhor Jesus Cristo. Um Deus que é capaz de curar e capaz de morrer e vencer a morte. Aquele que foi crucificado em fraqueza é, na verdade, o poderoso Filho de Deus. Então, ele já destaca Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que é poderoso, aquele que tem o poder para curar, para salvar, para vencer a morte. Então, essa era a mensagem de Marcos aos romanos naquela época. Os romanos não são e nunca foram mais poderosos que Jesus. Certo, crianças? Então, essa é a nossa primeira aula. É isso que nós temos que deixar gravadinho aí no nosso coração. Semana que vem a gente vai continuar estudando e não percam, tá bom? Lembrem-se sempre que a palavra do Senhor, ela é verdade para nós, para nossa vida, e que nós devemos sempre nos dedicar ao estudo dela, tá bom? Fiquem com Deus e até a semana que vem. Que Deus abençoe a semana de vocês.